Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sim Pode Crer. Para você que está acompanhando desde cedo, que é vagabundo como eu e o Will, olha, terceiro episódio que a gente está fazendo e que dia lindo, hein, Will? Boa tarde. Olha, quando a gente acha que já ficou bom, tá bom, vai melhorar. E melhora, né? Não. Pelo que a gente está sentindo aqui do papo pré-câmeras ligadas, vai ficar muito bom, né? Pô, lindo demais hoje. Desde manhã já fui, assim, tremendamente abençoado, para usar o nosso dialeto cristão. E agora, olha só, mestre em teologia, divulgador científico. Você distribui livro nas coisas? É isso? Eu trabalhei um tempo. Aliás, assim, essa é uma das coisas que eu acho que me atraiu mais problemas, essa história de ser divulgador científico. Eu trabalhei um tempo em parceria com a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Uau! Então, a minha primeira formação, antes de ser teólogo, é de jornalista, né? Então, durante o período da pandemia, a gente fez uma espécie de programa semanal de jornalismo de prestação de serviço em relação às informações da pandemia, dentro da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Bom, isso me rendeu os maiores pepinos que você puder imaginar. Quando eu estava na faculdade, você falava assim, quem que é o jornalista que arrumava problema? Era o jornalista investigativo. Total. Jornalista investigativo é o cara que mexe com quem não deve mexer e arruma problema para si. E como a gente precisa desse tipo de cara? A gente está num ponto no Brasil que o jornalismo de prestação de serviços causa problema. Olha, vocês já estão inseridos agora no papo e estão vendo, olha, jornalista e teólogo. Eu, com meu jornalismo por correspondência, instituto daqueles que tinha lá no meu... ou seja, Darwin tinha razão, a gente tem uma evolução aqui do simples jornalista. Vitor Fontana, super obrigado por estar com a gente. Que prazerzão, viu? Eu que agradeço o convite, para mim é uma alegria. Detalhe importante que é preciso dizer antes de começar essa conversa, que estamos na mesa com 3 endecacampeões. Isso é importante. Importantíssimo dizer que estamos do lado do templo sagrado dos templos. Então é bom pontuar essas coisas para todo mundo saber que o lugar aqui vai ficar sagrado ainda. A gente pode divergir em algumas coisas, mas na hora de escolher o time, a gente já está gravando aqui do lado do templo sagrado. Mais um palmeirense na mesa aí, hein? Aí, ó. Com o Ari a gente gravou todo mundo de camiseta do Palmeiras. Eu devia ter trazido a minha, pô. Mas aí ia evidenciar ainda mais a minha barriga. Então, nem falo sobre isso, porque eu emprestei a minha camiseta quando eu usava M para um amigo aí, falei, fica com ela aí, porque... Ele não pediu de volta ainda. Não vou pedir, nem vai precisar mais, não. Vitor, pô, que legal, tava olhando lá, você já me explicou a história, você abriu o canal em 2006, né? Acho que foi isso. O usuário meu é de 2006. O usuário. O que acontece é o seguinte, eu não queria ter um canal, a verdade é essa. Ali por 2014, 2015, o Marcos Botelho, filho do Jaziel, para quem conhece e tal, ele me chamou para participar do canal dele, para produzir conteúdo para o canal dele. E aí eu falava para ele assim, bom, você é pastor, eu não sou, as coisas que você precisa dizer, mas não pode porque vai te dar problema, deixa que eu falo. Então a gente gravava junto. E o meu canal estava lá morto, porque eu não queria produzir nada, né? E aí eu ia para os Estados Unidos para fazer um mestrado em teologia. Eu falei, bom, como é que eu mantenho o meu contato com o pessoal daqui do Brasil, que eu conheço, que eu gosto e tal? Vou deixar aqui um canal que eu faço um estudo por semana, um estudo bíblico por semana, e mantenho contato com o pessoal do Brasil. E era isso, a pretensão era essa. E aí o canal foi crescendo e acabou virando uma coisa mesmo, mas inicialmente não tinha nenhuma pretensão. E isso foi 2017. Em 2017 eu saio do Brasil para fazer um mestrado em teologia nos Estados Unidos, e dos Estados Unidos eu começo a produzir mais conteúdo voltado para a internet, que é meio que a minha vida. Eu fui para a faculdade de jornalismo, eu entrei em 2003 e eu começo a trabalhar com a internet em 2005. Né? Então, internet é meio que a minha vida desde então. Mas eu não pensava em produzir na internet para teologia, com o meu rosto, etc. Eu era repórter.
Eu comecei como repórter estagiário em reportagem esportiva. Até isso a gente já descobriu, né, Will? Porque a pauta de hoje tem a participação do nosso sócio baiano, Andrade. Grande abraço. Grande Andrade. Recomendou um monte. O Vitor mandou umas perguntas que eu falei, eu não estou achando isso na internet. Não, e o Andrade falou assim, tem que entrevistar o Vitor Fontanet. A gente já tinha combinado a entrevista com o Vitor. Foi muito interessante isso. Não sei se você vê os posts. Quer dizer, todo mundo vê, porque o Andrade apareceu até naquelas nuvens lá de... nuvem, não sei das quantas lá, enfim, de quem é mais influência. Tudo isso que o Vitor estava falando foi só para camuflar um detalhe. Nós fomos humilhados, eu me senti humilhado a hora que eu olhei. Ele tem posts diários de vídeos sobre teologia. E de manhã. Eu faço devocional todo dia, né? Aí eu olhei assim, Will, ele faz post todo dia. Você tá vendo? E live você não consegue fazer, não tem tempo, então ainda levei uma chamada. E no nosso caso é super fácil, porque a gente usa o conteúdo das presepadas que os evangélicos fazem, e isso sempre tem conteúdo. No caso dele, não. No caso dele, ele tem que fazer um conteúdo sério. Mas é uma concorrência desleal. Eu falo isso para um amigo meu que também é produtor de conteúdo e tal, e eu falo isso para ele sempre. A diferença entre eu e você é que você tem que criar. Eu não, cara. Eu tenho 66 livros para comentar em cima. E o conteúdo desses livros é um absurdo. Então, assim, para mim é mais fácil. Por quê? Eu abro a Bíblia e vou falar da Bíblia. Eu deveria ter vergonha. O amigo em questão é o Franklin Medrado, não sei se vocês conhecem, né? Então, eu falo pro Franklin, você tem que inventar a graça aí que você faz, as suas piadas, palhaçadas, para ficar postando o tempo todo. Eu não. Eu tenho uma matéria-prima aqui que é um livro milenar que as pessoas, em geral, não entendem, mas que tem uma sabedoria riquíssima, que tem histórias extraordinárias, que tem uma metanarrativa fora de série, que fala no coração de um número grande de pessoas e que fala no meu coração meio que da mesma forma. A gente compartilha, o público e eu compartilhamos um sentimento mútuo a respeito daquele texto. Então, no fundo, o meu trabalho, ele no que diz respeito a pensar conteúdo, eu entendo como mais fácil do que o trabalho da maioria dos criadores de conteúdo. O que é difícil é aquilo que é difícil para todo mundo que está na plataforma, ou nas plataformas, né? É lidar com algoritmo, você lidar com clickbait, é você tentar entender como que você vai produzir uma thumbnail, um título que vai chamar a pessoa para o conteúdo. E aí, no meu caso, fica um pouco complicado às vezes, porque eu não vou tratar Jesus com sensacionalismo. Só faltava, né? Não, é o que a gente vê. Infelizmente. É o que a gente vê. Assim, sem vergonha. Para usar o slogan que até um tanto vencedor nos tempos de hoje, né? Sem medo de ser feliz. Mas o pessoal, sem nenhum pudor, né? Usa o sensacionalismo em torno da figura de Jesus. Então, assim, esse lado, para mim, é tão difícil quanto para qualquer outro criador de conteúdo. Porque o algoritmo muda, porque aquele assunto que você está tratando não necessariamente é o assunto que a internet está pedindo no momento. Então, a gente passou por um período de extrema politização, né? Eu nem gosto de chamar de politização, mas a gente passou por um período de embate partidário muito intenso. Se você estivesse falando de qualquer outra coisa que não fosse isso, o que você olha nos analytics é o teu vídeo despencando, né? É o teu vídeo despencando. Mas a gente tem que permanecer fiel àquilo que a gente acredita, àquilo que a gente faz. Então, eventualmente até vou falar de algo que permeia o assunto político quando o texto bíblico tocar nesse tipo de ponto, e ele toca. Mas, do ponto de vista de produzir diariamente, não, eu produzo com prazer, porque é a Bíblia, é mais fácil do que outras coisas. Eu lembrei de você porque eu vi um dos vários vídeos que eu vi, você estava dando aula
presbiteriana de Alphaville, né? Sim. E você dá aula de manhã, né? Daí você tinha falado, olha, eu acordei até mais cedo hoje para eu chegar acordado aqui na aula, tal, porque de manhã... E no sábado, eu lembrei disso, porque sábado coloquei o relógio às 5, não acordei, às 6, às 7, a nossa live era às 9 e tinha que fazer a pauta, não sei. Falei, Will, não dá. Não dá, 9h30, pelo amor de Deus. Assim. Eu sou uma pessoa péssima para amanhã. Eu sou uma pessoa péssima de manhã. Nossa. O meu horário de pico é esse. É 5 da tarde. Assim, 3h30 da tarde eu começo a ficar bom. Bem bom. E o meu rendimento muito bom, meu rendimento ótimo é entre 3h30 da tarde e 8 da noite. Esse período é o período que eu rendo muito bem. Aí depois das 8 começo a ficar um pouco mais cansado. Antes das 3h30 já não estou rendendo tão bem assim. Agora, amanhã, para mim, ela é pesarosa. Como que é a sua divisão, não a sua rotina, mas a sua divisão? Você já vi que lê pra caramba, zilhões de recomendações, então você lê bastante, você grava conteúdo, tem atividades na igreja, como que você... Eu faço muita coisa. Com todos os pratos aí do circo da China, aí como faz? E ainda tem um TDAH para atrapalhar, mas... TDAH, a cannabis não estava, né, lá na prescrição. Que hoje eu já saí quase que pedindo a receita para a gente. A Patrícia falou tanta coisa boa que eu já estava achando que era o elixir da felicidade, assim, quase, né? Meu irmão, depois assiste o vídeo antes de fazer um corte falando que eu estou defendendo a marihuana para todo mundo. Tá? Pois é. Tem que sempre fazer esses avisos. Eu não tenho certeza, mas acho que é artigo 286. Agora... Mas, ó... Apologia ou apologética que a gente vai pois falar então, aqui? Marcelo D2 ele depois pode explicar um pouco melhor, já teve problema nessa área. Mas TDAH também atrapalha um pouco. Rotina para mim é um negócio super difícil, ainda mais com filha pequena que eu tenho. É um negócio super complicado. Geralmente o que eu faço? Eu costumo gravar 3, 4 vídeos no mesmo dia, para gerar uma certa gaveta. E do ponto de vista do estudo, quando eu gravo um devocional, o que eu estou fazendo ali? Eu tenho usado a Bíblia 365, que ela tem ali 4 trechos de texto bíblico para você ler naquele dia específico. Então, a manha, para mim, como produtor de conteúdo, é olhar, bom, hoje é dia 22. Hoje é 22? 21. Hoje é dia 21. Quais são os 4 textos que estão ali no dia 21? Aí eu olho quais são os 4 e eu falo, não, desse aqui, de cabeça, eu já estudei, já fiz exegese disso daqui, então eu vou gravar disso, porque eu não vou produzir na hora. Se eu fosse fazer a exegese todo dia, para produzir um vídeo, não ia rolar. Então o que existe é o seguinte, eu tenho um estudo prévio do meu período de mestrado, de graduação, de dar aula nos lugares e tal, que eu uso como memória. Eu uso como memória, como arquivo. Dificilmente eu chego num dia para produzir lá devocional que eu falo assim, puxa, agora eu tenho 4 textos que me botaram numa sinuca aqui. Dificilmente isso acontece. Quando isso acontece, e aí tem outra manha, né? Quando isso acontece, qual que é a minha... jogada, o que eu faço com o pessoal? Não, então eu vou para um livro que não me exija tanta exegese assim, e eu vou jogar para um outro lado, que é o lado da sabedoria, da filosofia, de alguma grande citação. Eu vou para o livro de Provérbios, porque todo dia tem 2 ou 3 provérbios na Bíblia 365. O livro de Provérbios, do ponto de vista exegético, de tradução, etc., as unidades literárias são muito mais curtas. Um versículo é uma unidade literária, então ele facilita isso. Aí eu falo, não, hoje os outros 3 textos estão me enroscando. O que o livro de Provérbios está dizendo? Está dizendo tal coisa que, não, o tema que ele está tratando aqui é, sei lá, como administrar o tempo, já que a gente está falando disso aqui. Bom, eu vou falar um pouco dessa questão do tempo ali em Provérbios, só que como é um versículo só, que autor, ou na filosofia, ou na história da literatura,
que fala a respeito de tempo de uma maneira interessante. Aí eu produzo vídeo em cima disso. Então, geralmente é nessa toada que vai. Mas se eu fosse estudar especificamente aquela passagem todo dia que eu produzo, sem ter estudado isso previamente em anos anteriores, aí não ia rolar. Ó, confissão de jornalista que participa do papo, mas confissão. Primeiros episódios, a gente convidava fulano e tal. Quanto tempo eu levava para fazer? Você está rindo, né? Quanto tempo eu levava para fazer uma pauta para esse papo aqui em torno de 1 hora? 9 horas, 8 horas, 7 horas. Aí a gente começou a gravar mais de um vídeo no mesmo dia. Eu falava, Will, mas, cara, precisa tanto tempo? Não, porque... Aí um amigo meu falou, você não entendeu nada ainda de podcast, cara. Primeiro que você não são 15 questões fixas, o cara tem que ter liberdade de falar mais, você está preocupado com a... Ele assistiu e acabou comigo. Você não entendeu nada, você tá... Porque, tem que deixar o cara falar, não é só o que você quer, você tem que... Vai no Google para saber o que estão perguntando sobre o convidado. Aí eu, dei uma relaxada. A relaxada é assim, de 9 para 6, talvez. Mas, assim, não dá para... Assim, essa vocação... Sabe uma coisa, Pava, que a gente falava muito em redação isso, principalmente quando eu estava trabalhando como editor, eu falava que uma notícia ou um texto meio ruim, ele vai ficando cada vez mais bonito conforme está se aproximando o horário do fechamento do jornal. Você pega um texto... O texto veio do redator, assim, você fala assim, puxa, isso daqui precisava mexer e tal. Tá muito ruim, tá feio e tal. Depende. A beleza daquele texto ela é proporcional ao número de minutos que falta para o fechamento. Né? Então, de alguma maneira, as plataformas exigiram da gente frequência. Quando as plataformas exigiram da gente frequência, de todo criador de conteúdo, frequência, elas sabem e elas calcularam que vai haver uma perda de qualidade. Se você está aumentando frequência drasticamente... Quando eu comecei o canal lá em 2017, era um vídeo por semana. Só que era um vídeo por semana tratando de um tema específico do hebraico ou do grego. Era isso que eu tratava. Meu Deus. Então, eu estava tratando de uma questão gramatical ali, de possibilidades de tradução de um determinado texto, de uma confusão comum a partir de um determinado termo. Então, era um vídeo por semana que eu ia tratar alguma coisa bastante específica de língua. Né? Se eu tivesse que fazer isso todo dia, não teria como. Eu teria que ter uma equipe trabalhando comigo. Então... Quando a plataforma começou a exigir essa frequência muito grande, a plataforma ela sabe. E as pessoas elas acabam se adequando em termos de expectativa àquilo que a plataforma está empurrando para elas, aquilo que o algoritmo empurra. Porque o algoritmo faz isso. Ele identifica determinados gostos e ele começa a empurrar. Né? E as pessoas vão adequando. Talvez você vai lembrar que no começo do YouTube, ali, quando o YouTube começa a ter YouTubers, porque tem um comecinho que é vídeo de gato, vídeo de vovó falando alguma coisa engraçada. No comecinho do YouTube era isso. Mas quando começa a ter gente que é criador de conteúdo mesmo, qual que era o padrão? O padrão era um vídeo de 5 a 7 minutos, não mais do que isso. Porque se você fizesse um vídeo aliás, nem podia. O limite máximo era 10 minutos. O limite máximo era 10 minutos. O cara queria colocar a pregação dele no YouTube, ele tinha parte 1, parte 2, parte 3. Né? Dependendo da igreja, continua amanhã. Exato. Mas aí o que aconteceu? As pessoas começaram a tolerar vídeos um pouco mais longos. Para a plataforma é interessante você manter o cara ali dentro da plataforma. Então para a plataforma ela fala, opa, isso é bom. Vídeos mais longos. Ela começou a empurrar vídeo mais longo. E hoje a gente tem podcasts de horas. Você nunca ia imaginar um negócio desse lá no começo do YouTube, quando você estava assim, não, eu tenho que ser super sintético, porque eu tenho que fazer alguma coisa em torno de 5 a 7 minutos. Por outro lado, agora eu estou tendo que ser super sintético com o Instagram, com o TikTok, que está me dando 1 minuto de produção. Então,
no fundo, por isso que eu falo, o meu problema não é tanto conteúdo. O meu problema é, beleza, mudou. E agora como é que a gente se adapta? É forma. Eu acho que para todo criador de conteúdo, os caras têm burnout por causa disso. O cara não tem burnout porque ele não sabe mais criar. O humorista, ele não tem burnout porque ele não é mais engraçado. Ele continua engraçado ali. O cara não perdeu a graça, ele não desaprendeu a fazer humor. Ele tem o burnout porque você tem que se reinventar a cada 6 meses, né, nas plataformas. É uma loucura o que a gente vive. Estava lembrando aqui, lembra a gente lá no Cacilda, né, na frente de casa. Will, beleza, já você me convenceu aí com esses números, na verdade com os cifrões que você mostrou, você já me convenceu. Mas seguinte, esse negócio de podcast de 5 horas, eu não vou fazer nada disso, porque eu vou levar 5 dias para fazer a pauta, não sei o que, ó, 1 hora tá bom demais. Aí você sempre, gentil, não, beleza, tal. Daí a gente começou 1h05, 1h10, 1h15, às vezes, tal. Mas, assim, também sem ficar, assim, tão preso. Mas só a quantidade de desabafos que a gente já fez em público, da dificuldade que a gente tem com o TikTok, nós ganhamos um canal no TikTok já com não sei quantos milhões de views. A gente não, assim... Cara, eu passo o dia no Twitter, beleza, você acaba sendo conciso, mas é muita coisa ao mesmo tempo. Assim, hoje, por exemplo, nós vamos ter conteúdo para umas 10 lives, porque hoje é dia de folga de pastor, né? Estão tudo aprontando por aí. Eu vou chegar em casa, tem link assim do Brasil inteiro me passando dica de vídeo que fulano aprontou. Até assim vou levar a semana inteira. Não, e aí tem um negócio que é importante dizer. Para a gente que faz conteúdo de alguma maneira relacionado a cristianismo ou teologia, ou mesmo quem está produzindo conteúdo que seja relacionado a algum tipo de produção intelectual. Essa coisa do TikTok e do Reels do Instagram ou dos Shorts do YouTube, esse negócio produz alguma coisa na cabeça das pessoas que também desfavorece um pouco a reflexão e a consideração correta daquilo que você está dizendo. Por que eu estou falando isso? Como você passa de um para o outro, você dá um overload, você dá uma sobrecarregada gigantesca no cérebro de informação, aquilo te deixa cansado, e quando você está no terceiro scroll, no 4º scroll, no 5º scroll, você mesmo já não está com a condição boa para receber alguma coisa que seja mais densa. Aí, um tempinho atrás, eu fui... aí é TikTok. Fui postar um vídeo lá que era o seguinte, eu vi um conhecido nas manifestações, e ele estava com cartaz ali, né? Deus, pátria, família e liberdade. Eu nem vou levar em consideração o lado do lema, do que esse lema é, de onde veio. A pessoa que estava lá com aquele cartaz, e isso é um negócio que... A pessoa que estava lá com aquele cartaz, eu conheço, eu sei que ela não sabe quem é Plínio Salgado. Tá? Eu sei que ela não sabe. Então, assim, eu nem vou levar em consideração a origem do lema. Talvez os equivalentes ao Plínio Salgado lá da Europa, a pessoa até saiba quem é, mas não saiba que já ouviu. Exato. Mas o cara estava lá com aquele cartaz na mão. E daquele clichê que a gente conhece, que é um clichê. É um cara que está lá com aquele cartaz, mas que quando você olha para a vida pessoal dele, nada daquele lema que está no cartaz corresponde ao que ele é. Então você já pensa na hipocrisia. Se eu for falar da hipocrisia dele, aqui eu tenho um outro clichê, porque falar da hipocrisia do cara, tudo bem. Mas aí eu parei para pensar, falei, cara, saindo do lema, do slogan, ou talvez subvertendo o slogan, que é uma coisa que a Bíblia faz o tempo todo. Isso é uma das coisas interessantes que o texto bíblico faz. O texto bíblico ele pega elementos da cultura do Antigo Oriente Próximo, e aí tem que conhecer um pouquinho da cultura do Antigo Oriente Próximo, né? do contexto local que a Bíblia foi produzida, pega elementos daquela cultura e subverte. É bem comum, a Bíblia faz isso com alguma frequência. Peraí. Pegar esse slogan subverter, quando eu olho para esse slogan, Deus, pátria, família, liberdade,
pô, o que dá de verdade, quem dá de verdade essas 4 coisas é o evangelho. Então tá aí o meu TikTok. Em 1 minuto eu consigo falar isso. Legal. Em um minuto eu consigo falar isso. E contar essa história. Né? E aí eu conto a história, eu falo, o irônico é que eu falo da hipocrisia, eu falo, olha, ele pede Deus, mas nasceu numa igreja, nasceu num ambiente de igreja, mas nunca quis frequentar. Ele fala em pátria, mas na primeira oportunidade que tem, ele quer ir para Miami. Ele fala em família, mas ele não quis casar com a mãe da filha dele, né? O primeiro impulso que a gente pode ter é pensar hipócrita. Mas eu conheço essa pessoa, eu sei que ela quer de fato Deus, ela quer de fato família, ela quer de fato. O irônico é que ele já tem tudo isso de graça. Porque o evangelho dá Deus, dá uma pátria que está nos céus, dá uma família nova em Cristo Jesus e dá a verdadeira liberdade. Então, o TikTok é isso. O vídeo curto que eu fiz é esse. Meu Deus. Aí a reação. Não, e muita gente reage bem, viraliza, outras pessoas reagem mal, etc. Tudo bem, reagir bem, reagir mal é parte do jogo. Você está na rede social, isso vai acontecer. Agora, onde que eu percebo que existe um desfavorecimento da compreensão? É quando você começa a perceber que o tipo de comentário está intoxicado. Não permitiu o cara não permitiu o cara fazer a reflexão do que é aquilo. Então o cara chega e fala assim, pô, Vitor, prega mais o evangelho e para de lacrada. Bom, foi o que eu acabei de fazer. Olha o clichê aí, né? Que Bom, e aí o que eu penso? Bom, pode ter um viés cognitivo aí que o cara se sentiu ofendido porque ele mesmo estava lá nas manifestações, talvez. É uma hipótese, mas eu aposto aí algumas fichas no fato desse cansaço cognitivo que o cara tá lá, pá. E aí o problema é grande, porque ele tá aqui, a primeira coisa que ele viu foi o Thiago Ventura fazendo uma piada, beleza, ele deu uma risada. Depois ele viu uma menina dançando, já outra parte do cérebro, outra coisa e tal. Não sei o quê. Aí ele passou aqui mais um, ele viu um discípulo do Olavo de Carvalho falando não sei o que lá. Aí passou mais um, viu um esquerdista falando um negócio, ficou bravo. Então, assim, e depois eu apareci. Então, a contaminação que esse cara chega, né? Então, assim, a gente tem um desafio grande aí nessas coisas. Por um lado, você fala assim, não, eu vou estar ali porque preciso ocupar esse espaço. Se você não ocupa, quem vai ocupar é gente ruim. Né? Então, por um lado, você fala, eu preciso ocupar esse espaço. Por outro lado, esse formato, cara. Esse formato, ele não favorece o amadurecimento. Na verdade, ele favorece o cansaço. Ou seja, é um formato de dancinha mesmo, né? A gente tá se tivesse só dancinha, tava bom. Bom, né? É a gente que tá tentando pegar e... Quando o TikTok apareceu lá, os 3 primeiros meses de hype, que era só a dancinha, beleza, vamos desopilar e vamos dançar. Sim, vamos rir. Exato. Se fosse dancinha e humorista, tava bom. Se fosse dancinha e humorista, tava bom. Mas como é dancinha, humorista, mais um monte de ideologia, aí o bicho começa a pegar. Eu estava imaginando aqui ele falando que o algoritmo mostra. Passou minha timeline do Twitter assim e assim choquei da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Esses caras sabem mexer no bagulho. Aí eu assim, só que foi no final de semana e eles produzem assim muito, né? Postam, são 6 caras só, para mim são 60, mas são 6 por enquanto. Só que aí veio que hoje foi um dia de muitas percas, que não sei, assim, tipo, no mesmo tweet, assim, uns 3 ou 4 desses, assim, eu falei, eu tô cansado, isso é importante, eu tô tentando aprender com vocês, mas, assim, maneira, assim, é difícil você... Legal, eu dou risada, posto, repostos. Na verdade, reposto não, eles estão postando antes que todos os grandes sites. Não, é impressionante. Assim, eles têm, assim, o timing deles são fonte de todo mundo, né? Isso tem muito a ver com o formato. Quando eu aterrissei na redação,
Meu primeiro trabalho foi como estagiário na Gazeta Esportiva. Lá na Gazeta, no prédio Gazeta e tal. Eu fiz Casper. Você fez Casper, então somos colegas. Somos colegas nisso, inclusive. Então, meu primeiro trabalho ali foi como estagiário na Gazeta Esportiva, como jornalista, né? Antes disso, eu tinha feito um estágio em assessoria de imprensa. Mas entrei, comecei a trabalhar e tal, comecei a escrever. Foi a transição do jornal Gazeta Esportiva para a Gazeta Esportiva Net. A gente estava sepultando o jornal impresso para só existir a versão internet da coisa. E aí, o meu chefe de então, ele chega e vira para mim e fala assim: Vitor, olha só, você está parecendo aquele motorista, aquele garoto de 18 anos que aprendeu a dirigir agora há pouco, pegou confiança e está dando pequenas raladinhas, porque eu estava cometendo uns erros de digitação, sabe quando você abre um aposto, esquece de fechar e fica uma vírgula entre sujeito e verbo? Esse tipo de... Mas a gente aqui na Gazeta precisa de pessoas com o texto pronto. O que ele queria dizer? Não é com texto pronto. A gente precisa de pessoas com texto final. O que ele queria dizer com pessoas com texto final? E aí, lembra, a gente está falando de algo de 16 anos atrás. Não existia tanto esse conceito ainda. Até então, o cara entrava numa redação, ele tinha depois dele um editor, depois do editor tinha um revisor, e o revisor ainda mandava muitas vezes de volta para o editor. Eu ainda vivi um pouco disso depois, porque eu fui editor de jornal impresso depois, né? Mas às vezes ainda tinha um diálogo entre revisor e editor para depois ir para o prelo, para depois imprimir o jornal. Na internet não tem essa. E a desgraça do Twitter não tem como editar. Isso que você devia estar vendo. Ô, bilionário, ajuda a gente aí. Isso que a gente precisa, não de demissão de todo mundo. Não, restaurou a conta do Trump e o Trump falou que não volta. De marketing você tá um fracasso, inclusive. Olha, eu não sei, porque eu acho que ele tá numas de fale bem ou fale mal, fale de mim, né? Não, horrível. Impressionante o que o Elon Musk tá fazendo. Só se fala nele. Mas, e aí o que acontece? Você precisa ter, a gente precisa de pessoas com texto final. Eu era um estagiário, né? E isso lá em 2006. Você imagina agora. Você imagina agora como é que a coisa tá. Então, de novo, vai pesar na velocidade, na frequência, vai perder qualidade, não tem jeito. Agora, o que esses meninos do Choquei estão fazendo é surreal. É surreal o que esses caras estão fazendo. Assim, me deixa bem perplexo, porque eles dão antes e o índice de acerto factual é muito alto. Sim. Porque assim, beleza. Eu sempre acho que... Não, agora... Puta, barrigona, para falar de barriga, coisa antiga. Isso, exato. Para falar de barriga de novo. Olha, aqui, ó. Tem uma barriga. Barrigona. E era. Certo. E foi furo. E eles foram os primeiros. Então, assim, o índice de acerto é muito alto. Então, isso daí é um negócio que me falou, caramba, essa molecada nova aí que chegou de um jeito que, enfim, o jornalismo vai mudar também. Olha, só para a gente conseguir estar atualizado com todas as gírias de internet, com todas as coisas que saem, eu tenho hora que eu leio Kinga. Sabe o que é? Kinga. Eu imagino que seja, mas seria chute. É a rainha, né? Rainha. Tá aí. Kinga, rainha. Tancar, com K. E vai por assim. Essa tarde que a gente passou aqui, você chega na internet e você fala... Peraí, desculpa, onde que eu compro onde que eu baixo uma atualização para eu entender o que está escrito? Você vai lembrar disso. 15 anos atrás, 20 anos atrás, que a gente estava tirando o mato da internet. Aí, ó, né? Tá vendo, companheiro? Né? Tinha... já naquela época, um discurso da netiqueta. Você lembra disso? Lembro disso. Hoje é impossível, porque muda o tempo todo.
Hoje Não. seria impossível. 15 anos atrás a gente estava falando, não, a gente tem que ensinar o pessoal como que a internet se comunica, porque tem uma etiqueta diferente, então tem uma etiqueta. Esquece, meu brother. Não, você precisa colocar. A gente que estava tentando ensinar os outros, agora a gente já não sabe o que tá. Aí eu olho e falo, qual post meu que eu vou escrever grave em letras maiúsculas e usar os emojis da sirene para. Tem um jeito de você colocar, de você chamar a atenção. Sabe quem manja disso aí Urgente. também? Sabe quem manja disso aí? Urgente. Chama-se André Janones. Manja pra caramba. Ah, não, esse cara. Velho. Esse cara. Não, bom, A criptonita que faltava. não, Ô, Vitor, deixa eu te perguntar uma coisa Fala. aqui interessante e boa sobre internet ainda. Você está desde 2015? Canal? acho que 17. 17. Acho que 17, sim. Tá. Ele está sendo gentil só para a gente não se Sim, sentir esse conteúdo que muito você- pequenininho lá. Esse conteúdo que você tem é um conteúdo devocional / teológico, etc, né? Sim. Você... Antes de pensar nesse modelo, você pensou em fazer um canal de pregação, por exemplo? Passou pela sua cabeça? Não, eu nunca quis, na verdade, fazer um canal de pregação. Primeiro, porque eu sou muito mais professor do que pregador. Tá. Eu não acho que eu prego mal, mas eu acho que eu dou aula muito melhor do que eu prego. Você fez, inclusive, um vídeo indicando uns 5 pregadores? 5 ou 10? Eu sempre faço uns vídeos desses. tá. Vídeo indicando pregador é um daqueles vídeos assim que não me exige muito para Sim, sim, preparar sim, a pauta e sempre dá bom, assim, em É o termos de número. Dia da preguiça. Não, sempre tem uns desses, assim, né? E aí é um ponto, assim. Eu não sou um pregador ruim, mas eu sou um professor muito melhor do que eu sou pregador. Então eu nunca pensei em fazer um canal de pregações. Nunca foi a minha. Eu nunca achei que essa seria a minha grande contribuição. Nunca achei que essa seria a minha grande contribuição. Eu acho que tem gente no Brasil pregando muito melhor do que eu seria capaz de pregar se eu me dedicasse a melhorar muito nisso. Entendi. Né? Então, e em vários espectros do evangelicalismo brasileiro. Então, E são vários mesmo. vamos pegar um cara que esteve aqui, o Nilson Gomes. É um estilo que, para mim, eu, presbiteriano, não é o que eu vejo geralmente nos púlpitos da igreja presbiteriana. É um pregador assembleiano típico. Sim, típico. Mas não dá para dizer que o cara é mais ou menos. Não mesmo. Não dá para dizer que o cara é mais ou menos. É muito bom. É muito bom. Né? Então, o próprio Marcos Botelho, que eu trabalhava junto, também muito melhor pregador do que eu. Então, não acho que essa seja a minha grande contribuição. E uma outra coisa que eu penso a respeito da pregação e de como esses pregadores têm se utilizado da internet é que, assim, a igreja evangélica brasileira, ela se tornou, e ela vem se tornando, é um processo já um tanto antigo, mas ela se tornou uma máquina de produzir gente desviada, gente ferida, gente ateia, muitas vezes, gente se desconstruindo, gente pós-cristã. É uma máquina que não para. O tempo todo, é uma linha de produção. É uma linha de produção de gente ferida, de gente desigrejada. E aqui eu não estou batendo nos desigrejados de maneira nenhuma. Mas é uma linha de produção de gente que entra na igreja, se depara com um determinado contexto, e o resultado desse contexto é: cara, eu encontrei um outro treco que não é o evangelho. E uma parte dessa máquina, uma engrenagem importante dessa máquina, talvez não seja a principal, mas uma engrenagem importante dessa máquina é um negócio que é a cultura de consumo. As igrejas, elas, em grande medida, pensam no rebanho não como rebanho, mas como público consumidor. Eu não acho que essa seja a única engrenagem que compõe essa máquina aí, mas é uma engrenagem importante. E aí o que acontece? Eu não acho que seja errado disponibilizar a pregação na internet. Não é isso. Mas um ministério que vivesse só de botar a pregação na internet, eu acho que favorece o cara a ouvir menos quem ele tem comunidade, quem ele tem comunhão ali no domingo, e buscar o pregador de alta performance.
e consumir o pregador de alta performance. Alguém pode dizer, não, mas aí ele acessa o seu conteúdo, ele está acessando a teologia que talvez ele não tivesse na escola dominical da igreja dele. É verdade, mas a escola dominical e mesmo o aprendizado meramente intelectual, ele não goza do caráter comunitário que a exposição do texto bíblico no domingo tem. Realmente tem uma profundidade e as demandas, porque uma coisa é você jogar um vídeo, pregar na internet. As consequências disso é ao máximo um comentário lá embaixo no YouTube. Exato. Né? Acho que a sensação de você assistir o show na televisão ou de você estar no... Então, mas nisso que eu tenho uma outra coisa para falar. Desculpa. Não, claro. Mas tem um fenômeno, tem alguns fenômenos por aí que pregam, fazem, não só pregam, mas fazem eventos, convidam, cobram ticket. Sim. E que não tem como negar, é um fenômeno, é uma explosão. Você faz um vídeo seu, né? Sim, todo uma pesquisa, um aprofundamento, todo um estudo, né? Tem todo o seu histórico, como você acabou de falar, material que você já tem de aula e etc. As pessoas podem até discordar do ponto de vista, mas nunca vai dizer que é mal feito, porque é um negócio profundo, né, de pesquisa. E o outro não, mas faz aí... um evento, apaga a luz, você sabe de quem eu estou me referindo. Não, eu até posso... Eu não teria problema nenhum. Assim, ó, vamos lá. Quando a gente fala do conjunto de pregadores que fazem esse tipo de coisa, não é um cara só. Isso, talvez a epítome disso daí seja o Dave Leonardo. Sim. E quando a gente começa a pensar nesse formato, a gente pensa no Dave. Sim. Eu não sei se o Thiago Brunet faz igual, mas a gente, o ápice, o benchmark desse treco é o Dave. Vamos lá. Deus dá dons diferentes para as pessoas diferentes. E Paulo, ele no Novo Testamento, é enfático em relação a isso várias vezes. Eu precisaria nascer umas 30 vezes com a mesma dose de dom para comunicação que Deus me deu para chegar perto do que é o dom de comunicação que o Dave tem. Tá? Então, de alguma maneira, aquilo ali precisa ser colocado nas mãos de Deus para que Deus use, cara. Então, a capacidade de comunicação do Dave é absurda. É absurda. É fora de série. Muito bem. Eu acho que o jeito que ele faz as coisas compõe essa engrenagem que eu acabei de criticar. Tá? Eu acho, é a minha opinião a respeito disso. Compõe essa engrenagem que eu acabei de criticar. Por outro lado, vamos tentar pensar aqui de um outro lado. O Dave, ele tem um lance que ele alcança um número X de pessoas que não estaria conectada com uma mensagem espiritual se não fosse daquela forma. E é um número grande. Mas isso não é um problema? Cara, você pensa na comunidade da igreja? Na igreja? Não, eu acho um problemaço de um lado, tá? Mas eu também acho que é uma realidade posta de outro. Então, vamos lá. Em que medida o Dave estimula, o Dave ou os outros que fazem esse tipo de conteúdo, em que medida eles estimulam a existência de uma cultura e em que medida a cultura está lá, posta, e a partir daquela cultura que está lá posta, pelo menos esses caras aqui estão ouvindo o que alguém tem a dizer a respeito de espiritualidade. Essa é uma equação que eu não sei fazer a conta. Eu não sei fechar a conta dessa equação. Eu sei que eu não gostaria de eu mesmo estar envolvido em algo assim. Mas nem tenho a capacidade para tanto. Mas eu acho que a gente tem um problema sim, Will. Nesse aspecto comunitário, a gente tem um problema. E eu acho que tem uma segunda derivada dessa engrenagem. Quando a gente fala especificamente desse modelo, você tem ainda uma outra questão que ela é específica das redes sociais. Tá? Não é só o consumo. Existe uma parte do texto bíblico, uma parte, se você quiser, da teologia, que é instagramável. E tem outra parte que não é. É como se você fosse
fazer stories do Instagram na sua casa. Você sabe que tem pedaços da sua casa que dá para ir para stories e que tem pedaços da sua casa que não vai. E tem pedaço que, se você pega um determinado ângulo, parece que você está numa casa que vale o triplo do que um outro ângulo assim, certo? Na teologia, no evangelho, no texto bíblico, tem muita coisa que não é instagramável. E aí gera um outro pedaço da engrenagem dessa mesma máquina de gerar gente desigrejada. Você tem um outro pedaço dessa engrenagem. Por quê? Porque dentro desse formato, se o cara só tem acesso a esse formato, tem coisa que não cabe. Vou dar um exemplo. E aí a culpa não é do Dave. E isso eu faço questão de dizer. O Dave faz parte de um fenômeno e que a igreja evangélica, ela tem sido essa máquina há 30 anos, há 20 anos. O processo é longo. Mas, são 150 salmos no saltério. 150. Aproximadamente 40% são os salmos de lamentação, são lamentos. Quase metade. E não é com a chegada do Dave, nem com o advento da internet, que quando a gente olha para os nossos inários, para os nossos cânticos, e a linguagem do lamento está completamente ausente. Completamente ausente. Porque tem um pedaço do texto bíblico que não é instagramável. O lamento pega muito mal nos stories do Instagram. E quando você tenta transformar o lamento em tweet, vira lamúria. Não é lamentação, é murmuração. É outra parada. Então tem algumas coisas, tem algumas peças dessas engrenagens que elas são estruturais. E se você perguntar para mim, é culpa de quem isso daí? Eu não sei se você consegue traçar um culpado. É a cultura como ela está e a gente precisa reagir a ela. Talvez seja o espírito do nosso tempo. As pessoas eu acho. querem sempre estar bem, mas elas estão muito mal. Exato, exatamente. E aí a pergunta que eu faço, se a gente olha... Bom, a gente não tem esses cânticos de lamentação. Se a gente olha para os lados, será que a gente não tem esses cânticos de lamentação porque a gente não tem motivo para lamentar? Oh, meu Deus do céu. Será que a gente não tem? Vamos lá. Em que pese muita gente duvidar disso, nós entramos no mapa da fome de modo brutal, no Brasil especificamente. Nós entramos no mapa da fome de modo brutal. E basta andar por São Paulo, você sabe disso. É só andar. Eu para vir aqui, eu estacionei na rua. E de estacionar na rua e andar 2 quadras, você já se depara com esse tipo. Não tem um motivo para lamentar? Eu estava comentando que eu criei muito problema por fazer jornalismo de prestação de serviço. Por quê? Porque estava lá no começo da pandemia, e aí nós tínhamos o epicentro da crise. Lembra quando a gente falava de epicentro da crise? Sim. Parece que foi outro mundo, né? Parece que foi outra década. As coisas acontecem com tanta velocidade, a sobrecarga de informação é tão grande que a gente está vivendo décadas em meses. O epicentro da pandemia era Milão. Com slogans, inclusive, Milão não vai fechar. Lembra disso? Lembra dessa história? E aí a gente estava falando na Itália em coisa de aproximadamente 8 mil óbitos na época. E eu entro em live para falar, olha, gente, se a gente for fazer uma conta de padeiro aqui, não é o ideal, não é ciência, é conta de padeiro, mas pegar proporcionalmente a população italiana e o que é a população brasileira, a gente está falando aí talvez de uns 30 mil óbitos. Isso é coisa pra caramba. Isso significa que você vai conhecer gente que morreu de Covid, se 30 mil no Brasil morrerem. Isso é projeção. Isso nem tinha Covid no Brasil ainda. Sim, entendi. Isso nem tinha Covid no Brasil ainda. Era 8 mil lá na Itália. E a gente estava falando, como é que a gente faz com os aeroportos e tal? Olha, gente, cuidado, não vamos sair. Blá, blá. Nem tinha óbito no Brasil ainda. Falei, olha, 8 mil lá, se acontecer igual, a gente tem uns 30 mil aqui. Se tiver uns 30 mil aqui, vai ter gente que você conhece que vai ter morrido de Covid. É mais ou menos isso que vai acontecer. Pouco, né? Quando eu falei isso, uma parcela das pessoas e tal, mas é um alarmista, porque como é que pode um negócio desse? Tá torcendo pro vírus. Nunca vou esquecer essa frase. Tá torcendo pro vírus.
E aí a gente olha tudo que aconteceu e não tem motivo para lamentar. Esquece política, por enquanto. Eu não acho que deve esquecer, tá? Não acho que deve esquecer política. Mas assim, para essa reflexão específica, esquece política por enquanto. A gente não tem motivo para lamentar. O coitado do Átila lá, que falou assim, olha, se não fizer nada vai ter 2 milhões de mortos, se fizer pouca coisa vai ter 1 milhão. Falaram, esse cara é maluco, não sei o quê. 700 mil óbitos, cara. Eles chamaram o cara de maluco. Sim, e chamar o cara de maluco é o de menos. O pior são os óbitos, obviamente. Claro. É evidente que o pior são os óbitos. E a gente perdeu gente das nossas comunidades, né? Perdemos gente das nossas comunidades. Pastores, cheguei a escrever um texto. Né? Porque na época de negacionismo dentro das igrejas, eu comecei a dar destaque à morte dos pastores por Covid. Com tanto de casos que foram escondidos, eu lembro de ter postado aí, mais de 400 pastores mortos. Essa é outra peça da engrenagem. Você acabou de tocar numa outra peça da engrenagem. Os tais dos casos escondidos. Porque tem caso escondido de Covid, mas tem caso escondido de um monte de coisa. Então, Will, eu não acho que você está errado quando você chega e fala assim, olha, tem esse determinado modelo, que eu estou aqui chamando de modelo do Dave, estou personificando um negócio, nem sei se eu deveria personificar, mas enfim. Eu não acho que você está errado quando você menciona esse tipo de modelo, que faz parte de uma engrenagem grandona do consumismo evangelical. Faz parte dessa roda aí. Né? Tem outras engrenagens. Esta daí é uma danada, que é você proteger quem precisa ser exposto ou que precisa ser parado. Gente que precisa ser parada. Né? E aí, você, obviamente, que é você retórico, né? Não é o Pava, nem você, Will. Né? Mas é o evangelicalismo que a gente tem, que protege gente que precisa ser parada, que precisa ser impedida, e expõe gente que não tem condição de se defender. Essa é outra peça da engrenagem. Você quer saber por que tem uma pessoa ferida com a igreja? Putz, olha, eu não sei quantos casos, mas eu chutaria mais da metade o cara passou por um processo disciplinar. Ou ele viu um processo disciplinar injusto. Ou ele viu uma determinada hipocrisia que o pastor da igreja ou o maior dizimista da igreja, isso vai para debaixo do tapete, isso a gente tem que esconder a todo custo. E, cara, a falta... E aí eu acho que... E aí eu enxergo uma diferença entre produção de conteúdo teológico e meramente a pregação. Porque na produção de conteúdo teológico, eu consigo explicar algumas coisas que numa pregação é mais difícil. Por exemplo, como que a gente aplica aquela lógica de Mateus capítulo 18, de primeiro você ir sozinho com a pessoa, depois você chama mais um, depois... ele não se... Isso, e depois você expõe para a comunidade, beleza. Bom, vou falar primeiro como que não aplica um negócio desse. O cara é presbítero da igreja, aí eu estou usando o modelo presbiteriano para bater na minha, para não bater no dos outros, certo? Então, o cara é presbítero da igreja, ele trai a mulher. O cara tem filho crescido já, de adolescente, 15, 13 anos e tal, ele é presbítero e trai a mulher. Ele é presbítero, ele é líder, a gente tem que expor, tem que levar na frente para ele ser repreendido. Quando você faz isso, você não está expondo o cara. Muito mais. Você está expondo a mulher e você está expondo os filhos. Então, assim, isso é como você não faz a parada. O resultado é uma destruição em massa quase ali. Pois é. Por outro lado, se a gente olha para o texto com carinho, com cuidado, e aí a produção de conteúdo teológico eu acho que ajuda. Por quê? Porque eu vou olhar para o texto de maneira detida, com carinho, com cuidado. A pregação expositiva, ela até faz isso. Mas o tema da pregação é sempre mais amplo. Tal. A produção de conteúdo teológico ela tende a ser mais circunscrita a um determinado tema. Bom, vou olhar o texto de maneira mais detida. Se o cara pecou contra você, você vai sozinho para falar com ele. Começa aí. Então você tem ali um tema circunscrito. Você vai olhar o texto de maneira detida, o texto específico. Então começa aí. Contra quem esse cara pecou? Contra a esposa. Contra os filhos.
e você vai tomar uma atitude que... Vai destruir a esposa dos filhos? Não faz sentido. A vítima 2 vezes. Exato, exatamente. Analisando. Então, às vezes, a produção de conteúdo teológico ela ajuda um pouco mais. Por isso que eu opto por isso. Agora, essas engrenagens aí, e infelizmente é isso. A gente tem uma máquina de produzir, e aí eu vou pegar o pacote todo, né? E eu vou chamar esse pacote todo de pós-cristão. A gente tem uma máquina de produzir pós-cristãos. O que era, e isso foi muito acelerado nos últimos 3, 4 anos. Tem toda uma corrente teológica, não sei nem se pode falar como teológica, mas tem um montão de livros, vieram me falar de alguns autores que é o pós-cristão, o pós-evangélico, eu não sei alguma coisa assim que tipo uma corrente, alguns pastores amigos estão lendo só, tem em inglês os livros e tal. Falei, caramba, pós. Então, o que acontece? A gente viu esse fenômeno acontecer na Europa e nos Estados Unidos de maneira paulatina. O que acontece? Você vai para um ambiente urbano americano, se você for para o Bible Belt, você não vai ter essa experiência que eu vou te contar. Agora, se você vai para um ambiente urbano, para uma grande cidade nos Estados Unidos, o cristianismo ele é visto muitas vezes como vilão. Tá? E o evangelicalismo talvez como um vilão acima do cristianismo normal, né? E aí um evangélico muito raiz, talvez ele queira pegar esse contexto no qual o cristianismo é visto como vilão e dizer, tá vendo? Se a gente pregar o evangelho de verdade, a gente vai ser perseguido, né? Então é isso mesmo que tem que acontecer. Será? Será que é por aí? Vamos ver por que essas pessoas consideram o cristianismo vilão e o evangelicalismo vilão nesses contextos. O que a igreja fez para ser considerada vilã nesses contextos? E o que aconteceu é que nessas grandes cidades dos Estados Unidos, na Europa, de maneira geral, quando se reclama do cristianismo, se reclama com razão. De maneira geral. Claro que você vai ter, caso a caso, diferentes, julgamentos a respeito do que está sendo dito, do que está sendo falado. Mas raramente a igreja está sendo perseguida porque pregou o evangelho. Sim. Na maior parte dos casos, sinceramente, no Brasil, hoje... E eu vou chegar no Brasil ali. O que aconteceu? Esse processo da igreja ir virando vilã, nos Estados Unidos e na Europa, foi um processo... Na Europa é um processo centenário. Nos Estados Unidos é um processo que durou as últimas décadas. No Brasil, foi muito acelerado. A gente ainda está tomando um monte de soco e não está vendo de onde está vindo. A gente está tomando um monte de pancada e não está vendo de onde está vindo. E foi um processo acelerado pela pandemia. Então, a postura da igreja diante da pandemia acelerou esse processo de pós-cristianismo urbano largamente. O tipo de envolvimento político. Porque o problema não é envolver-se politicamente, mas é a maneira como se faz. Né? Então, o tipo de envolvimento político criou essa engrenagem aí. Criou não, mas acelerou essa engrenagem, essa máquina de fazer ateus, desigrejados, decepcionados, feridos, oprimidos, gente que está dentro da igreja hoje e que o cara está há muitos anos na mesma comunidade, ele não tem forças para sair. E ele tem uma relação tóxica comigo. É mais ou menos como uma pessoa que está num relacionamento com um namorado ou namorada em que é uma relação tóxica, em que existe agressão de uma das partes, só que o outro é dependente e não consegue sair, aquela coisa. Tem um monte de gente dentro da igreja que tem uma relação tóxica com a sua comunidade local, mas ela está tão ligada àquela comunidade que ela não consegue sair. Então, você tem todo esse bolso aí que a gente pode chamar de pós-cristão. Por quê? Porque culturalmente já não é mais uma cultura cristã. O cristão ficou para trás porque o cristão hoje em dia é o nosso vilão. E aí a gente chama de pós-cristão. No contexto americano tem os ex-evangelicals, os evangélicos. E o cara se torna um ex-evangélico, que não significa necessariamente que o cara abandonou a fé ou que o cara abandonou o cristianismo. Às vezes o cara volta para uma igreja mainline, que são aquelas históricas, mais históricas, tal, volta para uma igreja episcopal da vida.
Ou até vai para a Católica Romana e tal. Mas a gente viveu a aceleração desse processo nos últimos 2, 3 anos, e de modo drástico. Você tem aí consumismo como uma dessas engrenagens, jogar as coisas para debaixo do tapete como outra engrenagem importante disso daí, e o legalismo como outra engrenagem que eu acho que... Quando eu comecei a produzir conteúdo para a internet, Pava, eu achava que o grande problema da igreja brasileira era a teologia da prosperidade. Opa, chegou a hora do corte. Continua, que isso é importante. Isso é sério. Chegou a hora de fazer o corte. Eu achava, e eu ainda acho que teologia da prosperidade é um problema sério. Inclusive porque ela ganhou outros nomes, outros apelos. Eu não falo mais tanto de dinheiro, mas eu falo de sucesso. Troquei aqui, mas a mecânica continua meio que a mesma. Então, ainda é um problema importante, mas eu achava que era a teologia da prosperidade. Eu comecei a produzir para a internet, o que acabou acontecendo? Eu começo a receber mensagens das pessoas ao redor do Brasil, das diferentes denominações, de contato com gente que eu nunca tinha tido contato, de experiências de igreja, tanto do ponto de vista geográfico, como socioeconômico, como de denominação, como de tradição teológica. Começo a receber muita pergunta, muita dúvida, muito desabafo. E nesse processo, qual a conclusão que eu acabo chegando? Que embora a teologia da prosperidade seja um problema sério, ele não chega perto, não faz cócegas no problema que é o legalismo. Porque a teologia da prosperidade atinge muitas igrejas, o legalismo atinge todas. A gente começou o papo hoje falando sobre as fronteiras, né? Não são tão delimitadas, né? Para mim, Pava e Will, esse legalismo ele assume formas diferentes, dependendo do contexto denominacional que você está, socioeconômico principalmente, mas o legalismo permeia todo mundo. Você vai na presbiteriana, tem legalismo, você vai na batista, tem legalismo. São legalismos diferentes? Podem ser, mas tem. Você vai na Assembleia de Deus, tem legalismo, é um outro. E não que todo mundo que esteja ali seja legalista, não é isso. O que eu estou falando é que o fenômeno legalismo permeia todas elas. Você falou sobre esconder debaixo do tapete ou não tratar adequadamente e que em alguns casos, você citou casos sexuais e tal, mas existe um montão de coisas. Mais uma peça na engrenagem. Se tratar o caso sexual diferente do resto. E você citou a expressão alguns que devem ser separados. Milton Ribeiro deveria separado ou foi tratado adequadamente? Não, eu acho o seguinte... Porque por ignorância, inclusive, porque assim, eu não vi nada público. Não, então vamos lá. Eu vou dizer para você o seguinte, Pava. Eu não tenho certeza sobre como isso foi tratado pela IPB nos rankings mais altos. Confesso para você que, do ponto de vista público, a única coisa que eu vi, eu me lembro de ter visto, foi uma nota do presbitério dele, mas foi uma nota em defesa dele. Eu vi. Falando sobre ilibado, etc. Foi uma nota em defesa dele. O que eu acho a respeito disso? Sendo um membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não só o caso do Milton. O Milton foi onde a batata assou, porque teve uma prisão, teve um áudio vazado que é comprometedor. O conteúdo do áudio é comprometedor. Não, isso não tem como dourar muito a pílula. Teve todo o ecumenismo com o assembleiano, com o ouro. Enfim. Um tipo de ecumenismo que... Né? Que não é legal. Então, assim... mas vamos falar dos dois presbiterianos que compuseram o ministério durante o governo Bolsonaro. E eu falaria isso se fosse qualquer presidente. Não precisa ser o Bolsonaro, se fosse qualquer outro. Eu diria isso a respeito de qualquer presidente. Que é o André Mendonça, que hoje está no STF. O André Mendonça usou a Lei de Segurança Nacional repetidas vezes, de forma que meio que criou uma situação que o Congresso teve que mudar a lei. Não, isso aí é um resquício do período de ditadura militar, a gente vai precisar mudar a lei, porque está sendo muito abusivo. E alguém vai dizer, mas o Alexandre de Moraes está sendo abusivo também. Está sendo abusivo também, não estou tomando partido. O que eu quero é ilustrar algo para a igreja. Tá? O cara virou ministro de Estado
tira a licença do reverendo. Reverendo, ministro de Estado, ministro de Estado. Perfeito. E aí você evita... Porque o negócio é o seguinte, se o Milton Ribeiro é inocente, e até que se prove o contrário ele é, aliás, a gente tem uma larga discussão a respeito precisamente dessa história, porque o que é ser inocente, o que é ser inocentado, o que não é. Cara, vamos trabalhar com o que eu trabalhava quando eu era editor de economia. Qual que é o status legal do cara? O status legal do cara hoje é inocente. Eu não Presunção posso, de inocência. eu não posso chamar ele de outra coisa. Né? Então, vamos dizer que o Milton Ribeiro seja inocente como ele é hoje. Né? Poxa vida, se ele assume como ministro, deixando de ser reverendo da IPB, estando de licença, ou deixando de ser reverendo da IPB, depois reinstala o cara, tal, volta se for o caso. Se isso acontece, a igreja não tem que produzir nota nenhuma. Não existe constrangimento para a organização. Por quê? Porque não existe ligação. A única ligação é que no passado ele foi pastor da organização. Agora, como ele é pastor da organização, reverendo ordenado pela organização, continuou, surgiu essa história que o compromete, vamos dizer que ele seja inocente, existe todo um constrangimento dele e da organização que não precisaria existir. Mesma coisa André Mendonça. Mesmíssima coisa André Mendonça. Deixa o reverendo de lado. Nesse momento você não está pastoreando ninguém. Você é um funcionário público. Aliás, isso é uma coisa importante. Nesse momento, você não está pastoreando ninguém, você é um funcionário público. Você tem um dever perante a todo cidadão, todo contribuinte brasileiro. Então, ou você pastoreia suas ovelhas, e faz isso muito bem, com excelência, e é possível que o Milton e o André tenham sido excelentes pastores, eu não conheço de perto, não sei. Tá? Mas dou esse benefício da dúvida. Mas ou você faz isso, ou você é um funcionário do brasileiro. E aí, do brasileiro, você é um funcionário do brasileiro ateu, do brasileiro presbiteriano, do brasileiro católico, do brasileiro espírita, do brasileiro de direita, do brasileiro de esquerda. Você está lá para fazer um bom trabalho. Você não é reverendo. Você não é... Não. Você é um funcionário do contribuinte. Você é um funcionário do brasileiro. E é para ele que você deve prestar contas. Se faz isso, se separa essas duas coisas, acabou, não tem por que emitir nota, não tem o que fazer. É simplesmente uma pessoa fora da organização. E Will, é interessante que exatamente no seu lugar, há algumas semanas, a senadora Elisiane Gama estava aqui e ela foi a relatora que fala, que aprovou, que recomendou a aprovação do... não é relatora, mas ela fez parte da comissão. E ela, enfim, sim, recomendou que o André Mendonça fosse aceito e tal. Uma assembleana que não tem nem a orelha furada. Tá. Mostrou pra gente aqui, ó, de tão raiz que ela é e tal. E recomendou e apanhou. Na verdade, assim, alguns personagens aí em destaque estão apanhando de todos os lados, né? A corda já apanha. Pava, isso é uma outra coisa que, assim, nós vivemos um tempo em que a gente faz a primeira pergunta a respeito de uma pessoa se ela é de esquerda ou se é de direita. A sociedade precisa estar muito doente para isso acontecer. A primeira coisa que eu quero saber da pessoa, mas jamais é a primeira coisa que eu quero saber. A coisa mais importante a respeito de você é se você é de esquerda ou de direita. Momento choquei. Você divulgou que vinha aqui, já teve alguém falando, mas você vai falar lá sempre com os esquerdistas? Não, assim como... Não, e isso é de lado a lado. Eu não estou aqui querendo fazer falsas equivalências, porque é meramente a minha experiência anedótica, sou eu. Né? Mas isso é de lado a lado, porque hoje eu estou aqui com vocês e amanhã eu estou no Monark, que o pessoal da esquerda detesta. E assim, na hora que você divulga onde você vai estar e com quem você vai conversar,
Tudo bem que o evangélico que inventou o tal do cancelamento, né? Então ele não pode ficar reclamando de Isso cancelar. é muito importante que você diga isso aí. Né? Isso é criação nossa. Isso é criação nossa. Mas desde quando que... Desde que eu me conheço por gente, a gente cancela pastor pelos mais variados motivos. Exatamente. Aliás, o evangélico ele tem uma prática... A gente estava falando de etiqueta da internet, também tem etiqueta da vida. O evangélico ele tem uma prática que ignora qualquer etiqueta, que é a prática do desconvite, que é absolutamente frequente no nosso meio, e a gente depois vai querer reclamar Coitado de cancelamento. do Nilson que o diga. Né? Não, O Ari, o Nilson, não, tem alguns casos. E você sabe que assim. Não é nem cancelar, é zerar a agenda. Né? Zerar a agenda. Quando é o desconvite, cara, eu. Quando passo por essa experiência, o que para mim é mais constrangedor é o contato com a pessoa. Porque, assim, o cara vai lá e ele te convida porque ele gosta do seu trabalho, porque alguém da confiança dele indicou. E aí ele vai todo feliz e te convida e fala, porque é o dia tal, não sei o quê. Aí ele leva para a igreja dele lá, para a liderança. Para alguém aprovar. Para alguém aprovar. Chega lá... E nunca é esse alguém que reprova que vem falar comigo. Claro. Não, manda falando. É o mesmo cara que vem me convidar, ele passa por esse constrangimento. Eu fico constrangido pelo cara. O que eu acho mais... o que me dói mais é o cara. Que ele sabe que é constrangedor e aí ele fica constrangido e fala, não, meu irmão, fica tranquilo. E a frequência que o desconvite acontece no ambiente evangélico... O desconvite ainda tem uma vantagem que você não esteve na igreja. No meu caso, eu me lembro, e não foi nenhuma nem duas, e aí sempre coloca um pastor, onde eu vou falar, sempre tem um pastor, alguém para me avaliar ali, né? Tal. Aí, pastor, muito obrigado pelo convite, foi um prazer, tal. Foi um prazer, mas vai me dar muito trabalho para conseguir corrigir todas as coisas que você falou para a juventude da minha igreja. Como assim, pastor? Não, nossa, tá doido. Cara, você está ali ao vivo. Você quer desaparecer. Não, e é um pretenso zelo. Né? Pretenciosamente é zelo. Acredite se quiser. Deveria falar isso. Eu vou tentar preservar as pessoas. Mas assim, acredite se quiser. Hoje mesmo eu vi uma pessoa elogiando o zelo do Catar. Zelo do Catar. Zelo. Percebe a... Então, assim, pretensamente é zelo, né? Pretensamente é zelo. Então, a gente não pode esquecer que Saulo de Tarso, por zelo, aprovou o apedrejamento de Estevão. Só para não ficar só no lado negativo, eu posso me lembrar de um pastor, tinha acho que uns 6 pastores, uma igreja bem grande, fiz um evento super moderno na igreja tal, e o pastor, quase que o pastor ancião, vamos dizer assim, terminou o evento, foram vários líderes lá, aí o pastor mais antigo chegou e me puxou assim, vem aqui meu filho. Aí eu abaixei a cabeça, ele falando bem baixinho, Deus te conserve assim, porque eu concordo com tudo que você falou e nunca vou poder abrir minha boca para falar. Você quer ver um negócio, Pablo? Pô, eu saí de lá assim, sabe quando... E assim, abençoou a minha vida, que Deus nunca te tire a coragem e tal. Guarda essa palavra, coragem, porque essa é mais uma peça da engrenagem. Hoje eu vim com esse negócio da engrenagem na cabeça. Não, mas olha só. Quando eu falo o tipo de envolvimento político, eu não estou nem me referindo à bandeira e ao partido em questão. Né? Para quem não sabe, assim, é até bom eu avisar. Eu sou uma pessoa extremamente cética em relação aos processos políticos como resolução final das coisas, e isso me alinha com o conservadorismo tradicional, cético em relação antirrevolucionário, etc. Então isso me alinharia teoricamente com o espectro conservador. Eu tendo a preferir um Estado não tão grande, isso me colocaria entre os liberais na economia. Nas pautas de bioética, eu tendo a me alinhar mais para o lado conservador. Então, no mundo normal, alguém diria que eu sou de direita. A gente não está vivendo num mundo tão normal assim, né?
Né? A gente não está vivendo num mundo tão normal assim, mas alguém diria que eu sou de direita. Não é a primeira coisa que a gente tem que saber a respeito de uma pessoa, nem a mais importante, né? Mas esse ano eu tive alguns desconvites, mas eu tive muito mais convites agradáveis do que desconvites. Então, pro lado positivo da coisa, isso precisa também ser dito. Nessa história de criticar a igreja evangélica, eu também vi muita coisa muito animadora. Muita coisa muito boa. Mas, muitas vezes, nos lugares onde eu fui pregar, eu tive que dizer alguma coisa a respeito das esperanças que a gente tem e como a gente está alocando essas esperanças. E num jargão mais próximo de uma tradição que não é a minha, de uma tradição mais pentecostal, eu chegava a dizer coisas do tipo: quem tirou o teu pai do álcool foi Jesus ou foi o deputado? Quem tirou você da tua vida de pecado foi o Espírito ou é o político que está te pedindo voto? Então, simplesmente para retornar as coisas para a mensagem mais pura do Evangelho. Mais de uma vez, depois de falar esse tipo de coisa, em lugares diferentes, uma pessoa chega para mim e fala o seguinte: poxa, que bom que você falou isso, porque isso estava entalado na garganta. Mais ou menos essa coisa Sim. do pastor ancião. Que bom que você falou isso estava entalado na garganta e tal. E 2 vezes, pessoas diferentes falaram: nossa, cara, que coragem que você teve para falar isso. Isso aí me acendeu um alerta grave e o emoji da sirene na minha cabeça, né? do giroflex de polícia grave. Coragem para pregar o evangelho dentro da igreja, no púlpito. O que está acontecendo que para pregar o evangelho, que para falar de Jesus, da obra do Espírito, na igreja e no púlpito não precisa coragem. Coragem tem o cara que vai para o lugar onde o cristianismo é perseguido. Eu não tenho coragem nenhuma. Não precisa coragem. Mas a percepção de que é necessário coragem para fazer esse tipo de coisa mostra que tem alguma coisa muito grave rolando. E aí eu sou obrigado a partidarizar a coisa porque é partidário. É partidário. Coragem, porque eu estou incomodando gente que agora está dizendo que vai ser perseguido por causa do evangelho. Então, o cara que está dizendo que vai ser perseguido por causa do evangelho impõe um regime dentro da igreja dele. Não vai mais poder pregar o evangelho na rua. Na tua igreja não pode pregar no púlpito. Por sua causa. Por causa da sua partidarização política. E aí eu tenho que partidarizar. Por que eu tenho que partidarizar? Porque eu, sendo de direita, historicamente de direita, faz muito tempo, eu fiz jornalismo na Casper Libero. Na época que o Lula estava bombando de popularidade. Era difícil ser liberal nessa época no meio dos meus colegas, cara. Eu sei o que é ser de direita ali. Né? Mas tudo bem, convívio cívico, a gente troca ideia, isso é democracia. Né? E sem contar que você na época já era formado? Teologia? Não era. Já era professor de teologia? Não era. Não era? O jornalismo foi a minha primeira faculdade. Isso foi lá em 2003. O Lula ganha em 2002, 2002, né? Isso foi lá em 2003. Não, porque eu ia dizer o seguinte, a gente que é crente, que é evangélico, principalmente nós protestantes, temos a tranquilidade de debater com quem deveríamos ter, pensa diferente, principalmente. Faz parte da nossa essência como protestante. Deveria. Faz parte da nossa essência protestante, tem as nossas rixas, etc. Que o negócio hoje é que assim, se você pensa diferente de mim, você merece a morte. Não, olha só, Will, vamos lá. Tem uma galera que, de novo, não é a linguagem da minha tradição, mas eu faço uso desse tipo de linguagem para tentar fazer alguma correspondência com o que a minha tradição traz. Então tem uma galera que fala muito de avivamento. Uhum. Porque o avivamento vai vir quando não sei o quê. Porque o avivamento... E aí teve uma época, pouco tempo atrás, que os caras estavam falando assim: o avivamento vai vir quando a gente tiver unidade na igreja.
né? Quando a gente conseguir sentar na mesma mesa, não é? Cara, quem foi evangélico nos últimos 10 anos, várias vezes ouviu isso. E movimentos começaram a aparecer, alguns deles movimentos muito saudáveis e bons. E eu acho que a gente precisa falar das coisas boas, viu, Pava? Você tem razão. Para não ficar só na crítica, só amargo, um azedume completo. A gente tem que falar das coisas boas. A gente fazendo isso de coração. O Douglas Gonçalves, do Jesuscope, é um cara que, quando fala desse assunto, eu sei que é do coração dele que ele está falando isso, que é a sério. O pessoal do Mosaico também, Mosaico Teológico, tal, tá querendo fazer o negócio, tá tentando levar a sério esse tipo de coisa. Só que uns anos para cá, e aí a gente tinha um desafio. Quando vamos falar de unidade, a gente tem um desafio. Por quê? Unidade em torno do quê? Não, vamos fazer unidade em torno de uma doutrina que a gente considera ortodoxa. Putz, aí já complicou. Porque as diferentes tradições denominacionais vão ter diferentes confissões, né? E já é difícil. Talvez a gente possa chegar a um denominador comum. O movimento de Lausanne, por exemplo, vai mais ou menos nessa direção. E aí a gente traça aqui um pacto, como é o Pacto de Lausanne, que todo mundo possa assim, beleza, né? É um caminho difícil, mas é um caminho. Não, outro caminho é o seguinte, o nosso denominador comum, a gente vai ter a unidade em torno da evangelização, da pregação do evangelho. Tudo bem, na sua igreja, na minha igreja, a gente é diferente, porque você acredita na continuidade dos dons, eu acredito que cessou, eu acredito na continuidade também, mas tudo bem. Só como exemplo, né? Outro corte. Para presbiteriano, né? Tá, já. A thumb pentecostal ou não? Então, a thumb vai ser essa. E aí, na sua igreja, na minha igreja, a gente é diferente e tal, mas quando a gente está pregando o evangelho de Jesus Cristo para salvação e tudo mais, aí a gente tem essa unidade que precisa e tudo mais, e a gente só pode ser legal tal, mas o que está ali atrás no esforço doutrinário de imaginar o que é ortodoxia muda o jeito que você prega o evangelho também. Então, às vezes, essas coordenações também são difíceis. Aí o cara fala, não, peraí, a gente vai, então, delinear essa unidade em torno da figura do próprio Jesus, como imitadores de Jesus. Aí o Douglas, essa ideia do Douglas, por exemplo, no Jesuscope, a ideia é essa. Né? Bom, a gente está imitando Jesus, então tem toda uma coisa ética, parenética, tal, que é interessante, mas também tem os seus desafios. Cada uma dessas propostas tem méritos e desafios. E cada uma delas poderia ser um caminho. Poderiam genuinamente ser um caminho, mas alguém teve a ideia brilhante, a ideia genial de dizer o seguinte, não, a nossa unidade vai ser em torno de um projeto político. Aí. A nossa unidade vai ser, mais que isso, a nossa unidade vai ser em torno de um homem político específico. E aí a gente começa a ver essas coisas do cara que é expulso da igreja porque não vota não sei o quê. A ideia de votos secretos desceu pelo ralo. Desceu pelo ralo. Então... Chegaram a falar para fotografar o voto. Cara, nem pode fazer isso. Não, crime. É crime. Então, assim, alguém teve essa ideia genial, né, brilhante. Algumas pessoas que a gente sabe quem são se beneficiam demais desse tipo de aquecimento dos ânimos. Né? E isso acontece, Will, assim, nesse ponto específico, a conversa, para ser séria, precisa ser partidarizada, porque a gente tem que saber o que está acontecendo. Tem pouca gente que está entendendo o que está acontecendo. O Janones entendeu. Tá? Em que pese eu... certos métodos. Exato. Mas não dá para dizer que... Falei, mais um post falso, não sigo mais. No aberto. Aí não, né? Mentira. Então, e eu não fiz campanha para nenhum dos dois lados. E o que aconteceu comigo com a urna, só Deus sabe. Não vou contar para ninguém, até porque, do ponto de vista pastoral, eu tenho algumas restrições a abrir voto. Mas tudo bem, se o cara quer abrir, ele abre, é problema dele. Agora, algumas coisas precisam ficar claras que estão acontecendo. Que é o seguinte, que o Janones entendeu. Por que se tornou fácil você resumir a unidade da igreja em torno de um projeto político? Porque se replicou aqui no Brasil, usando o cristianismo, aquilo que se faz em movimentos populistas desde que o mundo é mundo.
desde que o mundo é mundo, só que agora usando algoritmo. O algoritmo não tinha. Mas a estratégia do que foi usado aqui e do que foi Goebbels é a mesma. O inimigo comum? Inimigo comum é uma parte. Então tem aquela frase célebre do Hitler em Mein Kampf, né, em Minha Luta, que é: se os judeus não existissem, teríamos que tê-los inventado. Né? Então você tem aí a questão do inimigo comum. Isso é uma parte. Uma outra parte é você não trabalhar jamais com a cognição mais racional. O que o pessoal hoje da neurociência fala da parte mais frontal do cérebro. Não, eu quero pegar você por onde você tem medo. Eu quero pegar você por onde você está inseguro. Então, até as pautas que seriam mais técnicas, eu jogo para o lado emocional. Exemplo disso. Vou pegar o slogan do Bolsonaro maior durante toda a campanha. Do que o Bolsonaro falava o tempo todo? Família, liberação das drogas, somos contra o aborto, blá, 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 não sei o quê. Aborto e arminha depois é um negócio louco, mas, né? Mas ele falava família, liberação das drogas, aborto e ideologia de gênero. Esse era o quarteto fantástico do Bolsonaro. Eram essas quatro coisas. Fantasmas. Né? Aí é que tá. O que é uma discussão de córtex frontal a respeito de liberação ou não de drogas ou da maconha? Uma discussão de córtex frontal é dizer o seguinte: olha, país X, Y e Z liberou, o que aconteceu foi isso, isso e isso, tem prós e tem contras aqui e tal. Não, a gente está falando só de uso medicinal, não, a gente está falando também de uso recreativo, uso recreativo dentro desse contexto, não, a gente não quer nenhum uso recreativo por causa disso. Isso é uma discussão de córtex frontal. O que a gente vê... Eu acho que isso aí é discussão, essa é gritaria. Então, mas eu vou chegar lá. Qual que é o lance da propaganda? O que é discussão, o que é propaganda? Né? A propaganda, ela vai lidar com a coisa de um outro jeito. Se liberar as drogas, o que vai ser do seu filho? Pronto, agora... O que vai ser do seu filho se liberar as drogas? Quem pede liberação de drogas é porque nunca lidou com um viciado na vida. Percebeu como saiu daqui e foi lá para o sistema límbico? Foi lá para os medos e para as ansiedades. Aborto, a mesma coisa. O que é uma discussão de córtex frontal? É o seguinte: não, para mim a vida começa... Bioética. Para mim a vida começa a partir de tal momento por causa disso e disso. Não. Começa antes, pô. É isso e aquilo outro. Não, mas espera aí. Tá lá nos Salmos. Quando a gente libera o aborto, acontece isso que é ruim. Não, quando a gente... Isso é uma discussão de córtex frontal. E tem gente fazendo essa discussão? Pô, tem um monte de gente. Tanto no espectro da esquerda quanto no espectro da direita. Tem gente fazendo essa discussão. Como que isso se dá no âmbito da propaganda? Fulano de tal é um abortista, ele é contra a família, etc, etc, etc. Ideologia de gênero, mesma coisa. Você tem uma discussão de córtex frontal aqui que é, poxa vida, você tem pessoas que são transexuais, que não conseguem trabalho, que sofrem um absurdo, blá, blá, blá. E aí você tem um conjunto de argumentos de um lado. Aí você tem um conjunto de argumentos de outro lado também, que vai falar, não, mas como que a gente lida com essas pessoas, liberar assim tudo? Dá para ter uma discussão, de novo, racional, independente de que lado tem mais razão ou menos, dá para se ter essa discussão. Como que a propaganda age? A propaganda chega e fala o seguinte: estão querendo manipular seus filhos. Com 6 anos vão dar... Qual que é a Ele vai mágica? escolher Banheiro unissex. Qual que é a mágica? E tem uma mágica aí por trás. Tem uma mágica incrível de comunicação aí por trás. Toda pauta técnica eu transformo numa pauta de família. De forma que quem for contra mim é contra os meus filhos. Ou melhor, quem é contra mim é contra os seus filhos. Ele está querendo destruir você. E aí eu gero um clima e um ambiente de medo. É terrorismo moral. Terrorismo. Eu gero um ambiente de medo que permite que eu construa essa unidade em torno de um projeto político. Sabe quem usou esse tipo de estratégia como projeto político, como projeto de unificação? Faraó em Êxodo. Faraó em Êxodo, ele chega... Como que você convence uma nação inteira a praticar genocídio de bebê? Porque não é um negócio fácil. Não é só em Êxodo, não, hein? Tem genocídio de bebê em outro lugar aí também, né? Tem, mas tem um elemento ali na narrativa de Êxodo que mostra o elemento de Herodes? Que mostra o elemento da propaganda, que é o que eu quero mostrar. Ah, sim. Tá? Que mostra o elemento da propaganda que eu quero mostrar.
Como que o faraó convence a turma? O faraó convence a turma dizendo, esse pessoal está crescendo muito em número, pode ser, isso é muito interessante do texto, ele aventa como possibilidade futura. Pode ser que eles se unam com os nossos inimigos. Não existe qualquer rumor de que o povo israelita está ali tramando alguma coisa. Nada. Zero. Rien. Nada. Mas ele aventa essa possibilidade. Ele planta uma semente de desconfiança ali. Aí entra o lado do Mein Kampf, do inimigo comum. Temos ali um inimigo comum, localizamos esse inimigo comum. Agora eu preciso instigar na população um medo desse inimigo. O que a gente vive hoje, sob a égide de valores cristãos, entre aspas, nada mais é do que a demonização de um grupo. Para tentar fomentar a unidade em torno de um determinado interesse, que faz muito bem para algumas lideranças que a gente sabe quais são. O que me entristece profundamente. Com medo é mais fácil de manipular. O medo... parafraseando o C.S. Lewis, no Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, é muito mais fácil você colocar medo numa pessoa do que você colocar ódio, mas pro medo virar ódio é muito rápido. Então coloca o medo que é... Eu estou ainda assimilando um monte de coisa aqui. E eu me lembrei, você citou, eu me lembrei de uma frase da biografia do Lewis que a gente publicou, que eu não me lembro o autor, e obviamente trocamos a capa, que acho que era um livro que ele estava com cigarro na capa. Eu queria preservar a capa, foi de zoeira na reunião lá, né? Meu chefe assembleano quase me matou. Mas a frase que a gente usou na publicidade era: às vezes, para conservar a fé, às vezes é necessário perdê-la. E isso, assim, deu um nó, era a história dele, não tá? Isso resumiu a trajetória de fé do Luiz, e eu fiquei imaginando aqui, nossa, espero que você veja e reveja um montão de vezes, porque essa coisa da máquina produzindo, a gente teve uma discussão interessante, né, numa live, desigrejados dizendo, eu não sou desigrejado, eu sou desinstitucionalizado. Sim. É gente que se enxerga dentro do corpo de Cristo com justiça e com razão. Mas o cara olha aquelas instituições e fala, não me encaixo. Então, e vai no sentido do que você acabou de dizer do processo de disciplina. Quem disciplina a igreja ou a instituição? É a instituição que disciplina. Aí tem um outro lado. Disciplina tem um radical lindo. Disciplina e discípulo tem o mesmo radical. O que a instituição tem que fazer? Possibilitar, empoderar, discipulado. O papel da instituição é permitir que existam condições para que o discipulado aconteça. Aí a disciplina acontece. Mas aí fica difícil de controlar, Vitor. Não. Como é que controla um discípulo? Se ele é discípulo não de mim, mas de outro. Esse é o grande convite do evangelho, né? Abrir mão do controle. Tem um filme maravilhoso, do Cuba Gooding Jr. Com o Anthony Hopkins, que se chama Instinto. Cuba Gooding Jr. é um psiquiatra e o Anthony Hopkins faz o papel de um biólogo que enlouquece. Esse biólogo vai viver com os gorilas e tal, vai estudar os gorilas, ele acaba vivendo com os gorilas em comunidade, matam lá os gorilas, ele volta, enlouquece, ele mesmo mata umas pessoas e vai parar num manicômio judiciário. E o Cuba Gooding é o psiquiatra que vai cuidar do caso. No fim das contas, o Anthony Hopkins, que é o suposto louco, é que ensina o psiquiatra uma série de coisas. Tem uma cena desse filme que não é nenhum spoiler, que o Anthony Hopkins coloca o Cuba Gooding na parede sobre o que o Cuba Gooding está perdendo ali. Porque ele vira o jogo na sessão de terapia e o Cuba Gooding
vira para Anthony Hopkins e fala, não, o que eu perdi foi o controle. Olha só. E aí o Anthony Hopkins fala, você nunca teve controle. Você nunca teve controle. E aí o Cuba Gooding fala, não, o que você tirou de mim foram as minhas ilusões. E aí o que a igreja precisa perder é a ilusão de que ela controla alguma coisa. Desejo de controle é coisa de Satanás. Desejo de controle é coisa de Satanás e o tal do controle é ilusão pura. Satanás é o pai da mentira. Esse é um motivo pelo qual eu acho que pastor também idealmente não deveria revelar em quem vota, porque o processo eleitoral brasileiro se tornou um processo envolto em mentira de uma maneira tão descomunal. Mas é só o brasileiro? Não, não é só o brasileiro. Não é só o Eu brasileiro. acho que é o processo da democracia, não? Em todas as democracias. Você conhece alguma democracia que o processo eleitoral é só verdade? Não. Só verdade não. Mas só verdade sem sombra de dúvida não. Mas o que a gente viu acontecer nos 3 últimos pleitos mais importantes aqui no Brasil e nos Estados Unidos é um treco que a gente não conhecia. É muito avassalador o processo de fabricação de notícia, de maneira que torna... E essa é uma diferença. Se você revelasse o seu voto 20 anos atrás, 30 anos atrás, você não era parceiro da mentira. Você não era parceiro da mentira. Você estava dizendo, não, eu voto em tal. Hoje em dia, com a possibilidade de qualquer um criar conteúdo e replicar conteúdo, você se torna alguém que coaduna com aquilo, alguém que estimula a produção, aquela linha de produção, aquela fábrica de mentiras. O pastor ser o cara que replica fake news no WhatsApp, no Facebook, onde quer que seja, contamina, por óbvio, o ministério dele. Então, eu prefiro, do ponto de vista pastoral, que não se revele em quem se vota, até para quando chegar no grupo de WhatsApp dos líderes da igreja a tal da fake news, independentemente de quem é o candidato, eu tenho a minha autonomia para dizer, gente, isso daí é falso. E não gerar nenhuma suspeita entre as pessoas que eu aconselho e as pessoas que eu lidero. Tipo, não, ele só está dizendo que esse aqui é falso porque ele vota no outro. Então, mas nesse processo, pensando como pastor, a gente não fica refém? Claro. Porque antes de ser CNPJ, eu sou CPF. Eu sou cidadão. E por isso que eu estou dizendo, eu acho. Não estou dizendo que é pecado. Mas assim, o pastor está numa sinuca. Uhum. E o problema, para mim, maior é você ignorar que isso é uma sinuca. Entendi. Tá? Você não levar com a devida seriedade o tamanho desse problema. Sim. 2 anos atrás, a gente nem estava no processo eleitoral. Eu chamei a atenção de um pastor do meu convívio. O mais irônico, um pastor fundamentalista do meu convívio, você vai entender a ironia daqui a pouco. O pastor do meu convívio falou, fulano, essa publicação tua é falsa por causa disso e tal. Aí ele virou para mim e falou assim, você tem razão, tal, mas não apagou a publicação. Aí eu cobrei ele de novo depois, né? Falei, poxa vida, você reconheceu que não é verdade e você continuou ali com a publicação? Aí ele vira, e isso que é irônico, um fundamentalista falar isso. Ele virou e falou, não, mas é que a sua verdade não é a minha verdade. Foi o primeiro fundamentalista pós-estruturalista que eu conheci na vida. Né? A pós-modernidade chegou. Isso é para mostrar o contorcionismo que as pessoas têm que fazer por causa da mentira. Como a mentira é um negócio avassalador, que ela descaracteriza até, né, quem deveria ter mínimo ali de fundamento, sei lá. Bom demais, né? Will, vocês que falaram comigo e você vai amar conversar com o Vitor e tal. É sério. Muita gente falou. A gente só ouviu elogios. Poxa vida, eu fico feliz. É sério. E, assim, elogio de progressista, inclusive, né? Então, assim, basicamente o... Não, veja só. É ótimo. É ótimo. Veja só, tudo depende de quem é o progressista e de quem é o conservador. Sim, né? Verdade. Porque as pessoas disseram, vocês vão conversar com toda a liberdade e vai acrescentar muito para todos nós. A gente está super ansioso para ouvir. E
assim, pessoas que curtem um estilo, sei Não, lá. a Adriana tá aqui no chat, assistindo a gente agora ao vivo, ela tá dizendo que é uma aula que você tá fazendo aqui. E é isso mesmo, sobre a simbiótica do medo, né, que ela é poderosíssima. E aproveitando, ela te pede uma indicação. Tá. Ela quer que você indique para ela uma Bíblia que ela possa comprar, que tenha contexto histórico dos capítulos, etc. Tá. Vamos lá. Qual que é o problema dessa Bíblia que eu vou indicar? Ela se torna datada muito rapidamente, mas tem a Bíblia de Estudo Arqueológica, que é a tradução NVI. É uma boa Bíblia de estudo, só que informação de arqueologia é algo que se atualiza numa velocidade muito grande, então rapidamente ela fica datada. O que eu indicaria melhor, talvez, do que uma Bíblia de estudo? A Vida Nova tem um comentário que é de 2 volumes, que é o comentário histórico-cultural da Bíblia. Talvez atenda melhor para ela. São 2 volumes grandes, né? São 2 volumes grandes e talvez atendam um pouco melhor. Isso daí, para começar, é bom. Para começar, isso daí é bem bom. E lá no canal dele tem, como você não cursou teologia, mas com esses 5 livros, assim, ele sabe tudo. Ele falou um monte do algoritmo, mas ele tem todas as manhas. Aí o Janones conservador aqui sabe direitinho. Mal comparando. Não, assim, olha, assim, um dia eu ainda quero conversar. Não dá para ser tão sério aqui nunca. Um dia eu ainda quero conversar com o Janones para entender um pouco qual que é a dele, porque ele de fato para mim é um grande ponto de interrogação. Cara, estamos tentando entrevistá-lo. No dia a gente pede uma pergunta. Tô tentando. Membro da Lagoinha e, cara, é um grande mix assim interessante. Não, que ele entendeu, isso aí não tem dúvida. Ele, assim, é dos caras. Ele pautou a discussão, né? Ao contrário, né? Ele entendeu como a coisa funciona. Tem coisas, posições dele, pessoais, políticas, que eu discordo muito. E muito. Mas que ele entendeu como a coisa funciona, isso daí, pouca gente entendeu melhor que ele. Tem uma entrevista dele no My News, que é uma aula. Aquilo é uma aula de internet. Vitor, cara, olha, eu não sei se se ele estava fazendo um treinamento para ir lá no Monark, que tem bastante tempo, e aqui os outros convidados já estão chegando, mas eu queria o dobro, o triplo, e o que é legal, assim, a lá Faustão, todo mundo vira sócio e a gente quer trazer você de novo para a gente conversar. Mas, na verdade, eu fiquei até viajando mais, imaginei os eventos que a gente está falando de fazer e ter gente com a sua qualidade para... sabe, para a gente ter um cardápio não diverso exatamente, mas assim com conteúdo que foi absolutamente fantástico, super grato pelo tempo com a gente aqui. Tenho certeza que você curtiu um montão. É isso, Will. Só perguntar, tem aqui na região, nos muros, tem uma frase que eu quero saber se você concorda com essa frase. É muito séria. Tá bom, vai lá. Lá vem. Já imagino. Abel Ferreira, presidente. Cara, você que é da área do direito me diz, pode? Ele é português, né? Não dá. Então, eu diria para você que eu tenho um projeto meio Faria Limer, mais conservador. Eu tenho um projeto meio Faria Limer. Eu queria o Paulo Nobre de presidente. Nossa, olha só. Boa. Não, e outra pergunta, então, nessa toada. O Brasil é hexa em 2022, pastor? Cara... Essa é muito mais difícil. Eu acho que a gente nunca teve chances tão boas desde 2002. Eu acho que desde 2002 a gente nunca teve chances tão boas como a gente tem hoje. O grupo mais qualificado em termos de talento individual era o de 2006. Mas aqueles craques de 2006, o Ronaldo, o Adriano, o Ronaldinho Gaúcho, todos chegaram na Copa depois de uma temporada ruim. Eles fizeram aquela Copa América maravilhosa em 2005, uma temporada 2005-2006 do Adriano, do Ronaldo, foram temporadas ruins, né? Agora a gente está num viés de subida dos bons jogadores que a gente tem. O Neymar recuperando um bom futebol, o Gabriel Jesus jogando um absurdo no Arsenal, o Martinelli acaba sendo convocado também por causa dessa boa fase do Arsenal, o Richarlison jogando muita bola. Então a gente está
muito mais talento do que a gente tinha em 14 e 10, talento individual. A gente tem muito mais hoje do que tinha em 2014 e 2010. E diferente de 2006, que tinha até um pouco mais de talento do que essa seleção agora, você tem jogadores em alta. Então, a gente nunca teve tantas chances. Agora, a Copa do Mundo é tiro curto, né? Às vezes aparece alguém, uma Dinamarca da vida, surpreende todo mundo, e aí? Por isso você titubeou? Sobre isso? Entendi. Tá bom. Boa análise, perfeito. Vitor, super obrigado. E você que está com a gente, olha, daqui a pouco, Vanessa Barbosa e Rafa Moreira no nosso especial da Consciência Negra. E eu vou continuar aqui por causa da lei de cotas. Eu vou poder participar desse papo. Muito obrigado, tá, pastor? Claro. Pastor, obrigado pela chance. A gente se vê de novo muito em breve, muito em breve. Tá? Super eu obrigado, feliz. Vitor. Grande abraço. Valeu. Beijão, gente. Valeu.